Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos, depois de muito tempo. Hoje eu vou contar para vocês mais uma creepypasta que eu traduzi direto do Reddit. Todas as informações sobre quem escreveu vão ser colocadas na descrição do vídeo. Se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar de alguma forma, eu peço por favor que deixe seu like, recomende meu vídeo e faça um comentário. Desse jeito você já vai contribuir para que eu continue postando vídeos. Eu vou tentar postar todos os dias agora, pelo menos por um tempo. E é isso. Vamos lá? Um buraco no chão. Nenhum de nós ainda se recuperou completamente daquele incidente. Eu espero que com o tempo isso aconteça, mas creio que ainda esteja muito recente. Aconteceu alguns meses atrás, quando meu namorado Mark e eu decidimos fazer uma tour guiada em uma caverna enquanto passávamos o feriado em Derbyshire. Para nossa própria segurança e a de todos que estão me ouvindo, não vou dizer a exata localização. Era um belo dia de julho, quente e ensolarado, e resolvemos pegar um táxi para visitar o centro da cidade. Nós já havíamos almoçado e tomado 2 sorvetes cada um quando finalmente o nosso guia chegou. Não conseguíamos esconder a nossa empolgação. Depois de alguns momentos no táxi, chegamos a uma trilha estreita e arborizada. Andamos por cerca de 30 minutos até que pudemos avistar a caverna. Ela era enorme e provavelmente a coisa mais linda que já vi na vida. Alguns dos túneis foram feitos pela ação do homem, já que ali havia sido uma mina de cobre durante a era vitoriana. No entanto, a maioria das aberturas que víamos realmente foram feitas pela ação da natureza. Séculos e séculos de atrito da água contra as rochas. Enquanto seguíamos a tour, resolvemos nos esconder dos demais como se fôssemos adolescentes tolos para poder tirarmos fotos, coisa que não seria possível se estivéssemos com um guia. O lugar era escuro e as fotos provavelmente nem ficariam tão boas, mas não ligamos. Estávamos nos divertindo muito e isso era o que importava. O guia percebeu e acabou nos dando uma bronca, falando que era perigoso demais ficarmos sós e que era para nos apressarmos para nos juntarmos ao grupo. Permanecemos separados dos demais em uma grande câmara, enquanto o guia estava distraído com uma família com 2 filhos pequenos que haviam decidido que ele ganharia seu salário naquele dia, respondendo a todas as milhares de perguntas que eles tinham. Eles estavam naquela idade dos porquês, ao que parecia, e estavam particularmente interessados em quantas pessoas haviam morrido lá e se as cavernas poderiam ser assombradas. Seus pais estavam parados, sorrindo com indulgência para seus anjinhos mórbidos. Bem, disse o guia, ocorreram acidentes de mineração aqui. As condições eram bastante perigosas naquela época. Se o lugar é assombrado, vou ter que deixar isso para você decidir. Ele se inclinou para as crianças, conspiratoriamente. Mas alguns dos outros guias me disseram que quando estão aqui embaixo sozinhos, eles juram ouvir as picaretas batendo baixinho nas paredes. As crianças riram, de olhos bem arregalados, fingindo não estarem morrendo de medo. Atrás deles, sua mãe dramaticamente apertou as mãos contra o peito e exclamou: "Nossa, que assustador!" Ao meu lado, ouvi meu namorado Mark dar uma gargalhada. Nós estávamos deliberadamente nos escondendo perto da parte de trás do grupo novamente para que pudéssemos examinar alguns dos belos cristais, estalactites e estalagnites que cobriam as paredes por todos os lados. A caverna tinha algumas luzes fracas espalhadas por toda parte, para que todos pudéssemos ver para onde estávamos indo, mas elas não estavam nem de longe iluminando o suficiente para afastar a escuridão. Elas eram, no entanto, de cores diferentes, dando aos cristais uma agradável tonalidade de arco-íris. Queríamos mais tempo para tirar fotos do que nos deram, então nos escondemos nas sombras enquanto o grupo passava para a próxima parte da visitação. "Oh, não!" disse a Mark de maneira debochada enquanto caminhávamos rindo de volta para o caminho.
De alguma forma, fomos deixados para trás novamente. Passei alguns minutos tirando fotos, primeiro de Mark fazendo poses cômicas e depois dos cristais. No entanto, todas estavam ficando embaçadas e escuras, então acabei desistindo. Vamos, é melhor irmos, eu disse, colocando meu telefone de volta no bolso. Mas Mark não me seguiu. Ele havia entrado em uma abertura na parede ao lado do caminho principal. Aquela pequena área havia sido isolada, com uma barreira de plástico que dava na altura do peito. Eu me juntei a ele, ao lado dele, e olhei para baixo. Havia um buraco. Um túnel descia em linha reta por mais ou menos 8 metros e depois fazia uma curva acentuada para o lado esquerdo. A luz na caverna era brilhante o suficiente para que pudéssemos ver, bem fracamente, lá embaixo. Tinha talvez 1 metro ou mais de diâmetro, grande o suficiente para que uma pessoa coubesse. Disse Mark, sorrindo para mim. Assustador. Eu puxei sua manga da camisa. Deixe as coisas assustadoras em paz e vamos, ou o guia vai nos repreender novamente. Se você fosse uma aventureira de verdade, declarou Mark com a voz cínica, você iria explorar lá embaixo. Que se dane, exclamei. Não vou me arriscar, prefiro deixar essa bobagem para os exploradores de buracos e mergulhadores de cavernas. Você não se lembra daquele tal John Jones e como ele morreu? Eu sabia que ele sabia. Essa história me impressionou por um tempo. Mark deu um pequeno puxão na barreira de plástico. Claramente, não havia nenhuma intenção real. Ele estava apenas me enrolando. Mas, para nossa surpresa, a barreira caiu completamente, sem nenhum esforço. Ah, disse Mark, parado ali segurando. Eu não esperava isso. Ele encostou na parede e me deu um sorriso enorme. É como se o universo quisesse que a gente fosse até o buraco. Olhei para o buraco, sentindo uma desagradável onda de vertigem na queda e um pequeno calafrio de medo ao olhar a escuridão lá embaixo. Vamos, implorei, me afastando. Não brinque. Ele viu que eu estava genuinamente angustiada e preocupada. Desculpe, amor, eu estava apenas brincando. Claro que me lembro de John Jones. Ele se virou para pegar a tela. Vou colocar isso de volta e então podemos... Mas ele não terminou a frase. Quando ele estendeu a mão para pegar a proteção de plástico, seu pé escorregou na pedra molhada e com uma torção desajeitada ele caiu no buraco. Gritei de medo e me joguei para frente para agarrá-lo e quase por um milagre minhas mãos conseguiram segurar um de seus braços enquanto ele caía. Mas não foi o suficiente. Eu não era nem de longe forte o suficiente para pegá-lo, mas meu gesto pareceu desacelerá-lo para que ele pudesse se agarrar à borda e evitar que desaparecesse completamente na escuridão abaixo. Em meio àquela confusão, soltei seu braço e segurei com toda a força na parte de trás de sua camisa, esperando ajudá-lo, enquanto ele tentava se levantar. Mas eu não conseguia segurar com força o bastante. Se ele pudesse chegar um pouco mais abaixo e agarrar seu cinto, talvez conseguisse. Mas, ajoelhando-me ao lado do buraco como estava, senti-me um pouco inútil e tive medo de cair também. Antes que eu pudesse começar sequer a pedir ajuda, algo no fundo do buraco chamou minha atenção. Além de Mark, exatamente onde o túnel se curvava à esquerda na escuridão, havia um pequeno brilho de luz. Eu olhei para ele em total descrença. O que eu estava vendo? Meu cérebro tentou me dizer que era apenas uma das luzes refletidas em um cristal, mas eu sabia que não era isso. Meus olhos não podiam mentir. E à medida que eles se ajustavam à escuridão, pude finalmente distinguir para o que estava olhando. Era um olho. Lá embaixo, no buraco onde o túnel desaparecia de vista, um rosto me espiava. Apenas metade da face era visível. O resto estava escondido atrás de uma pedra, mas eu podia ver. Eram pupilas muito pequenas. Um buraco enorme, no lugar que deveria ser um nariz, e um sorriso aberto, mais largo do que parecia possível, cobrindo todo o rosto. Eu pude distinguir grandes dentes chatos e o brilho da saliva escorrendo pelo queixo. Um estremecimento violento me percorreu e o único som que pude ouvir
foi o de meu coração batendo em meus ouvidos. Por um momento, fiquei completamente paralisada pelo medo. E então, o rosto começou a se mover para dentro do túnel, com um grito de horror, e me esquecendo totalmente de minhas preocupações anteriores, pulei para pegar o cinto de Mark. Eu o puxei. Meus músculos queimavam com esforço, mas meus olhos estavam presos na coisa dentro do buraco. Sobe, gritei para Mark. Levanta, levanta. Jesus Cristo, você tem que sair. Mark não tinha ideia do que estava acontecendo, mas foi claramente afetado pelo meu terror repentino. Então, começou a lutar desesperadamente contra a parede, seus pés apoiando-se contra a rocha molhada, escorregando para tentar ganhar um apoio com as mãos. Eu estava tentando levantá-lo, puxando o mais forte que podia, mas Deus, eu estava tão fraca e ele parecia tão pesado. Meus gritos se tornaram lamentos e choro enquanto aquela coisa estava se aproximando. Ao longe, parecia apenas um rosto no escuro, mas agora, subindo, seu sorriso dividido crescia cada vez mais, chegando cada vez mais perto do meu namorado. Então, de repente, Mark estava se levantando do chão, já fora do buraco. Eu estava tão desesperada que nem percebi que havia outras pessoas lá, outras mãos levantando. Nós dois fomos içados e jogados sem cerimônia alguma no chão, de qualquer jeito, exaustos. Eu fiquei completamente alheia às perguntas, preocupadas deles, ou ao guia turístico de pé ao meu lado, questionando com raiva o porquê de termos movido a tela e o que pensávamos que estávamos fazendo. Eu apenas me agarrei a Mark e chorei, meus olhos ainda presos no buraco da rocha e no que poderia sair dele. Mas havia apenas escuridão. Sem surpresa, o passeio foi interrompido e fomos levados de volta à entrada. Recebemos uma enorme bronca e disseram para não mais voltarmos. Nunca mais. No teleférico que nos levava de volta ao estacionamento, Mark apenas segurou a minha mão em silêncio e não mencionamos uma palavra sequer até que chegamos do outro lado. Lá, ele finalmente me perguntou o que eu tinha visto lá embaixo. Eu disse a ele, mesmo sabendo que soava ridículo. Não esperava que ele acreditasse em mim. Aqui fora, sob o sol brilhante, até eu mesmo estava começando a duvidar disso. Ele parou por um momento. Parece, ele disse cuidadosamente, que pouco antes de me puxarem, eu senti dedos ásperos no meu tornozelo. Eu suspirei amedrontada. Então, estendi a mão e agarrei a dele. Juro, nunca mais visitaremos cavernas. Fim. Bom, gente, essa foi a história. Se vocês gostaram, então deixe seu like. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.